Agora são 2h14. Nós voltamos a falar ao vivo, direto aqui do plenário da Assembleia Legislativa. A gente, inclusive, interrompeu a programação que você estava assistindo, porque teve início aqui no plenário a reunião ordinária desta quarta. Ela foi aberta pela primeira vice-presidenta da Casa, a deputada Leninha, e agora a deputada Bela Gonçalves está se encaminhando para a mesa de trabalhos para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Vamos então acompanhar. Ata da terceira reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 11 de fevereiro de 2025. Presidência da deputada Leninha. Às 14h14, havendo número regimental, a presidenta declara aberta a reunião. Comparecem vários deputados. O deputado Betão, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. O deputado Eduardo Azevedo, primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados a proposta de emenda à Constituição 48 de 2025, o projeto de lei complementar 60 de 2025, os projetos de lei 3.274 a 3.268, 3.284 a 3.286, 3.288 a 3.290, 3.292 a 3.606, 3.308 a 3.311 de 2015. Os requerimentos número 8.690 e 9.758 de 2024, 9.907 a 9.909, 9.914 a 9.920, 9.924 a 9.930 e as comunicações da Federação PSDB Cidadania e suas representações partidárias, do Republicanos, Avante, PRD, MDB, PDT, PSB, Solidariedade, dos blocos Minas em Frente e Avança, das federações partidárias PT, PV, PCdoB e PSOL, e dos deputados Cássio Soares, Noraldino Júnior, Ulisses Gomes e Bruno Engler. Profere o discurso o sargento Rodrigues. A seguir, suscita questão de ordem o deputado Roberto Andrade, solicitando que seja feito 1 minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Fagundes de Souza, ex-deputado estadual e ex-reitor da Universidade Federal de Viçosa. Em homenagem póstuma, proferem discursos o deputado Lincoln Drummond e as deputadas Carol Caram, e Beatriz Cerqueira. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Leleco, profere discurso o deputado Caporeso. Esgotado o prazo destinado para essa parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidenta informa ao plenário que foi aprovado, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, o requerimento 9.909 de 2015, que dá ciência das comunicações hoje apresentadas pela Federação PSDB Cidadania e pelas representações partidárias Republicanos, Avante, PRD, MDB, PDT, PSB e Solidariedade. Informando a indicação do deputado Noraldino Júnior para o bloco Avança Minas, pelos blocos Mina em Frente e Avança Minas, informando a indicação do deputado Roberto Andrade para líder da maioria. As federações partidárias PV, PT, PV, PCdoB e PSOL, Rede, informando a indicação do deputado Cristiano Silveira para líder da minoria. E pelos deputados Cássio Soares, líder do bloco Minas em Frente, Noraldino Júnior, líder do bloco Avança Minas, e Ulisses Gomes, líder do bloco Democracia e Luta, e Bruno Engler, líder da bancada do Partido Liberal. Esses indicando os membros de seus respectivos blocos para comporem comissões permanentes. E defere, cada um por sua vez, os requerimentos 6.992, 8.015 e 9.916. Ato contínuo suscitam questões de ordem os deputados Leleco Pimentel e Betão. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convoca as deputadas e deputados para a ordinária de amanhã, às 14 horas, com ordem do dia a ser publicada, levanta-se a reunião.
Obrigada, deputada Bela Gonçalves. Em discussão a ata, não havendo quem souber se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Senhora presidenta, colegas, público presente, quero aqui fazer aqui os meus cumprimentos, todos os colegas, pelo nosso retorno aqui às atividades, com as nossas comissões instaladas, com as lideranças definidas, e fazer aqui um agradecimento ao nosso bloco, um agradecimento aos parlamentares que compõem o nosso bloco, professor Cleiton, todos os deputados, pela oportunidade de poder estar agora neste biênio, representando o nosso time como líder aqui da nossa minoria. Nós temos aqui o compromisso de continuar fazendo o bom debate, o compromisso de construir as pautas que ajudam o povo de Minas Gerais, mas também o compromisso de permanecer fiscalizando as ações do governo, que, lamentavelmente, tem deixado a desejar ao conjunto da nossa população. Quero aproveitar aqui para cumprimentar o vereador eleito, agora vereador empossado de Montes Claros, o Eduardo Preto, desejar aí um bom mandato, dizer que tem aí, né, o nosso compromisso para ajudar na atuação parlamentar da cidade de Montes Claros. E aproveitando, Eduardo, que você está aqui, é importante que você leve algumas mensagens ao povo de Montes Claros do que está acontecendo em Minas Gerais. Primeiro, eu quero dizer que eu fiquei estarrecido com um vídeo que circula do governador mastigando uma banana com casca, deputado Betão. A política está virando assim, um circo. Está virando assim, o vale tudo para poder viralizar na internet. O vale tudo para ter um like. O vale tudo para ter uma curtida. Aí o governador, que para mim parecia, né, o governador Zé da Manga, que ali estava lá apanhando manga, agora é o Zé Banana também. Porque ele, para poder falar que, para tentar fazer uma crítica ao governo do presidente Lula, ele utiliza das coisas mais bizarras. Gente, eu não entendo, assim, sinceramente, eu não quero acreditar que o povo de Minas Gerais está aplaudindo esse tipo de ação, esse tipo de ato. A postura de governador não pode ser ficar banalizando as coisas, ridicularizando as coisas, para ganhar um videozinho. Aqui, ó, estou mastigando banana com casca, o nutricionista falou que faz bem para mastigar banana com casca, é por causa dos preços altos. Espera aí. Então, peraí, eu estou entendendo que Minas Gerais não tem problema nenhum. Você sabe o que o governador tinha que estar fazendo? Gravando vídeo para anunciar que vai resolver o problema de estradas em Minas Gerais, que tem estrada nesse estado que desde o primeiro dia dele de governador, no primeiro mandato, não foi resolvido. E eu já denunciei a situação da estrada de Santa Bárbara do Tuguri, por exemplo, que eu poderia citar várias outras aqui. Ele teria que estar gravando vídeo para falar que vai discutir a valorização do servidor, porque nós já falamos aqui que nem a recomposição da inflação deu aos servidores, enquanto deu para si próprio 300% de aumento, e para o seu secretariado. Devia estar gravando vídeo para falar que vai acabar com fila de cirurgia e exame em Minas Gerais, que vai acabar os hospitais regionais em Minas Gerais, que vai deixar que as pessoas tenham acesso a medicamento, porque o povo está tendo que judicializar. Nós, deputados, e todo mundo aqui, que levante o primeiro que disser que eu estou mentindo, se não recebe direto e reto no seu WhatsApp pedido de transferência, pedido de cirurgia, para poder dar um jeito que está esperando há anos. Enquanto o povo sofre com essas coisas, o governador comédia, que é o governador comédia, ou é o Zé da Manga, ou o Zé Banana, fica fazendo gracinha na internet. Eu acho engraçado que esse governador que pega a banana e faz o vídeo da banana, para poder fazer uma crítica às condições dos preços do nosso país, é o mesmo que se lambuza dos buffets de mais de 4 milhões de reais. É só olhar o que está lá no orçamento que nós votamos, é só olhar o que está sendo executado. Camarão, filé, drinks, está lá se festalejando, né, de regalias, enquanto quer ser solidário ao povo, porque está dizendo que os preços estão altos. É ridículo, é uma vergonha. Minas Gerais tem que dizer, nós temos vergonha, a situação que nós chegamos, Olha, o presidente Lula chegou ao ponto de dizer o seguinte, nós temos um problema, e reconhece,
que é o preço dos alimentos. O ministro Haddad tem dito, nós vamos buscar medidas para poder solucionar. Entre outras coisas, há perspectivas da melhora da safra para este ano, que vai nos ajudar no abastecimento dos alimentos, e isso força o preço para baixo. Temos o problema do dólar alto, que também impactou, e temos que saber quem que sabotou a questão do câmbio. Não é verdade? Porque isso acaba impactando. Mas é claro que há também aquilo que pode ser feito da parte da própria população para ajudar a questão dos preços. Ou aqui em Belo Horizonte, se eu vou num supermercado A, está mais caro que no supermercado B, eu não vou comprar no B. Ou a gente desconhece agora a chamada lei da oferta e da procura. O que diz a lei da oferta e da procura? Quando a procura é maior do que a oferta, o preço sobe. Quando a oferta é maior do que a procura, o preço cai. E aí eu acho engraçado, porque aí a turma o gado, a gadaiada começa a tentar fazer crítica ao presidente Lula. Um dos líderes dos gado, da gadaiada, a Nicole, ela também gravou vídeo criticando o presidente Lula por essa questão. Mas olha vocês, a gadaiada esquece disso aqui, ó. Jair Bolsonaro, quando era presidente da República, o que dizia quando tudo estava caro? Vamos ouvir o Jair Bolsonaro? Para a gadaiada parar de subir aqui e falar bobagem? Criticando Lula por ter dito que, se o preço de um produto está alto, o consumidor não deve comprar o produto para forçar o vendedor a baixar o preço. Veja o que o mito dizia sobre o assunto e era aplaudido de pé pela gadaiada. Quando um cara tá vendendo cerveja cara aqui no botequim, tu vai no outro? Troca o botequim, pô. Troca o botequim, pô. É só você deixar de comer menos um pouquinho. Tá? Quando você puder apagar uma luz da casa, apague, peço por favor. Não use elevador. Tomar banho é bom, mas se puder tomar um banho frio, é muito mais saudável. Você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. Tá certo? Arroz, por favor. Estou dizendo que tem que ter controle na natalidade. Planejamento familiar. Você vê que as pessoas que têm mais cultura têm menos filhos. Então, assim, toma banho dia sim, dia não, toma banho frio, é só comer menos, faz cocô dia sim, dia não. E aí a gadaiada acha que tem moral para fazer uma crítica quando o presidente Lula fala de forma séria aquilo que a gente entende na lógica da economia, que é o controle da chamada lei da oferta e da procura. Porque nós podemos fazer nossa parte, pelo menos lá em casa, eu e minha esposa, a gente faz pesquisa de preço quando vai no supermercado. Onde está mais barato? Qual produto está mais em conta? Ou a economia familiar não existe mais? Você entendeu? Então, esses caras vivem no mundo da fantasia. Né? Para um deputado como o Nicolas, é muito fácil falar o salário que ele tem, dá para ele comprar o que ele quiser, o preço mais caro, né? Lá em qualquer rede. Então, não venha subir aqui para falar bobagem que nós vamos desmentir. Nós vamos estabelecer aqui as coisas do jeito que elas são. Mas, olha só, eu queria continuar falando sobre essa questão do governador Banana. O governador Banana não deu um pio com relação à taxação do aço. Na verdade, eu nem vi o governador Banana, nem o deputado Nicolas, nem ninguém né, que foi lá lamber as botas do Trump, os bajuladores de Donald Trump. Aí o Trump põe uma desse tamanho assim, ó, nas nossas costas, né? Nas nossas costas, que vai prejudicar a economia brasileira, como consequência, Minas Gerais, que é um grande estado exportador. E aí o governo está dizendo, não, nós queremos discutir na lógica da reciprocidade, mas também na relação comercial, soluções de saída. Alguém viu aqui os bajuladores de Trump, que foi lá, pôs bonezinho, passou frio, ficou longe da posse, porque nem perto da posse eles chegaram, foi uma vergonha, com dinheiro público, tem que até saber como é que está sendo isso, porque gastou dinheiro público, ficou lá longe, no frio, isolado, ai, Trump, aí, ó, seus babaca, toma aí taxação aí no aço brasileiro, pra vocês deixarem de ser trouxa. Alguém viu o vídeo do Nicolas? Alguém viu o vídeo do Zema? Aí o Zé Banana, ao invés de falar do problema que vai impactar Minas, que é a taxação do aço, o Zé Banana, em vez de falar dos problemas que são sérios e concretos de Minas Gerais, fica fazendo gracinha na internet. Aí eu quero dizer para você que está me assistindo e você que acompanha esse sujeito na internet, ficar batendo palma para isso é continuar banalizando a política e não exigindo que se dê resposta concreta, prática e séria aos problemas que são sérios. Vamos sair do mundo da internet, do mundo da fantasia, e começar a ter postura de gente séria, porque pagamos impostos e não é pouco, para sermos poucos exigentes com as ações dos governantes. E, ó, agora mais uma. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu recebi aqui, ó. Quer ver?
com certeza, dos deputados, o que está acontecendo com os funcionários públicos que estão aposentando. Estão sendo afastados, né, preliminarmente para aposentar. É que as aposentadorias não estão sendo publicadas no Diário Oficial. E o meu caso, por exemplo, já tem 1 ano e 2 meses, ou seja, 14 meses, que o processo está lá na CEPLAG e não é publicado. E é de conhecimento da gente que afastou de vários outros funcionários da educação, da segurança pública, que é igual ao meu caso, mais de 2 anos que o processo está lá na CEPLAG e a aposentadoria não é publicada no Diário Oficial. E isso está causando um prejuízo para a gente. No meu caso, por exemplo, eu sou bacharel em Direito, eu poderia estar advogando. Aqui eu não preciso colocar o resto do áudio, mas olha, é o governo eficiente, o Estado diferente. Não respeita o servidor, não respeita o direito do servidor, não respeita o direito do trabalhador. Este trabalhador está dizendo 1 ano e 2 meses aguardando publicação de aposentadoria. Tem situação que há servidores que estão esperando 2 anos ou mais a publicação da aposentadoria. É direito, não é favor. Enquanto isso, o Zé Banana fica mastigando banana na internet para ganhar like. Para ganhar like. Olha, eu estou indignado, viu, gente? Porque, ó, sinceramente, eu como deputado do Estado de Minas Gerais, que representa aqui mais de 90 mil eleitores, mas representa a população como um todo. Eu tenho certeza que eu, assim como meus eleitores, boa parte do povo de Minas Gerais, está envergonhado. Deixou de governar para tentar virar YouTube, para virar TikTok, para tentar ficar lacrando na internet. Ah, pelo amor de Deus. Sinceramente, a que ponto que nós chegamos? Então é isso que eu queria trazer para o dia de hoje. Resumindo, um Estado que está descarrilhado, um Estado com problemas na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura e que tem um governador comédia. Um Estado que tem um governador que não se importa com as grandes questões. Um Estado do qual que já teve grandeza, importância, relevância, protagonismo no cenário político nacional, hoje fica aí tendo que, nós temos que viver com isso, com essa ridicularização da política do Estado de Minas Gerais. Quando não é o senador, é o governador. Quando não é o senador, o governador é o deputado mais votado. Deputado mais votado. Olha o que virou. Está na hora da gente voltar a uma política mais séria. Está na hora da gente voltar a ter mais sobriedade. Parar com isso. Está todo mundo querendo ficar encantado, virar artista de internet e menos político, menos gestor, menos resolutivo para os problemas concretos da população do nosso Estado. Eu quero chamar essa reflexão e vou fazer esse tipo de cobrança que sempre que a gente vê esse tipo de comédia começar acontecendo. É o Zé da Manga, é o Zé Banana. Ah, não. Ô, Leleco, como é que a gente faz? Concorou e tudo, né? Ô, abacaxi, ou mastigar um piqui, né? Uma fruta mais nossa, né? Podia mastigar um piqui para ver como é que a situação é. Então, gente, olha só. Isso aí, a gente tem que voltar a ter um mínimo de civilidade, um mínimo de respeito com as pessoas. Eu estou preocupado mesmo. Agora, você imagina, eu chego aqui na tribuna e está assim, eu vou começar a dar cambalhota, pirueta para trás, 2 mortal, xingar meia dúzia de pessoas, fingir que estou indignado, gravar o vídeo, aí depois que eu gravo o vídeo, e aí, vocês gostaram? Ficou bom o vídeo, né? Ficou legal, né? Vamos ver se a gente ganha uns likes aqui, umas curtidas. Pô, nós somos deputado, o outro é governador, o outro é senador. É para fazer gestão, para resolver problema, para entender os problemas, para propor solução, para cobrar soluções. Então, não, você vai perder a eleição se você não incorporar esse personagem. Não tem problema. Não abro mão do que eu acho que é princípio, que é valor e que é respeito com a sociedade, que é parar com essas pirotecnias, com as cambalhotas, com o circo que se instaurou na política para poder ter viralizações. Pô, larga a política, vai ser YouTube então, hein? Vai ser YouTube, vai ensinar receita de banana, de manga, vai ensinar receita nutricional, olha, é bom comer banana com casca, que faz bem. Então larga a política, deixa a política para os políticos, deixa o governo para quem quer governar, para quem resolver problema. Então é isso. É minha fala no dia de hoje, minha primeira fala e pronúncia nessa tribuna para essa segunda etapa, para essa legislatura, e vocês vão me ver muito aqui, fazendo esse tipo de cobrança, desmascarando a hipocrisia. Para quem está me acompanhando a partir de agora, só tem 1 minuto e 20 segundos, uma das questões que eu desmascarei da hipocrisia, aliás, 2 importantes, foi que nem o pio dos bolsonaristas e do governador com a taxação do aço por parte de Donald Trump, e vocês continuam bajulando, lambendo bota de Donald Trump e dos americanos. E segundo, falei aqui da questão da incoerência de bolsonarista que cobra a fala do presidente Lula quando este propõe a gente fazer pesquisa de mercado para poder fazer a compra de produtos que estiverem mais em conta, enquanto a época de Bolsonaro mandava tomar banho dia sim, dia não, para economizar energia.
Bolsonaro mandava comer menos, Bolsonaro falava para cagar, desculpa o termo, né, gente? Mas foi isso, eu estou reproduzindo literalmente o que foi dito por ele, para poder usar menos o banheiro. Bolsonaro dizia, se você está comprando cerveja cara no botequim, troca de botequim. Isso eles não lembram. E mais do que isso, esses que sobem aqui na tribuna para criticar o presidente Lula, para dizer que está parecendo que se preocupa com o povo, são os mesmos que apoiaram um governo que viu as pessoas voltarem à época que estavam no poder, a fila do osso. Lembra disso? Eu não esqueço, não. Não vou deixar ninguém esquecer. A fila do osso. São os mesmos, deputado doutor Jean, que à época o quilo do pé de frango era mais caro que o quilo da carne. Não, né, gente? Faz a cobrança, mas faz com coerência. Hipocrisia nós não vamos aceitar, não. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Cristiano. Para o seu pronunciamento, o deputado Leleco Pimentel. Alegria, alegria, alegria. 3 vezes alegria. Porque eu venho a esse plenário, presidenta Leninha, deputada Andréia, deputada Bela Gonçalves, deputada Beatriz. E aqui, não é à toa que estamos nós no plenário, cumprimentar também o Tramonte, exceto o Tramonte, neste momento no plenário, apenas deputados e deputadas do Bloco Democracia e Luta. E eu quero parabenizá-los, porque o trabalho de vocês os conduziu novamente para as comissões importantes desta casa. Deputada Beatriz, que seja de mais frutos, porque plantio, preparar a terra, aguar, cuidar, isso nós lhe rendemos ter observado desses seus 6, entrando no 7º ano de mandato. Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, conheceu uma história antes e conhece outra era, com certeza, com a sua dedicação e trabalho. Por falar em trabalho, está aí também nosso querido companheiro deputado Betão, que, para além dos debates visíveis daqueles que gostam da exploração da mão de obra humana, achando que esta é a fórmula para a riqueza daqueles poucos que são donos do meio de produção, está aí o Betão. Foi recordista em trazer para Minas Gerais, à luz do dia, a quantidade de pessoa humana escravizada em pleno século XXI, resultado do trabalho da Comissão do Trabalho e Previdência. Deputado Cristiano, aproveito para parabenizá-lo no sentido da grande tarefa de representar a minoria, líder da minoria, e que agora nós todos pudemos também juntos renovar. Ao mesmo tempo que a gente agradece ao deputado Dr. Jean, que cuidou da minoria até agora e vai na Comissão de Constituição e Justiça continuar o trabalho para que projetos de lei, como os dos deputados de um bloco que significa oposição ao governador Zema nesta casa, vão ter oportunidade, com a mesma qualidade, de continuar junto com o Lucas, sendo colocados para nós. Deputada Bela e deputada Andréia de Jesus. Aos que apostavam de que uma sucessão poderia ser feita na grandeza do trabalho das duas, parabéns, Andréia, que conduziu a Comissão de Direitos Humanos, mas nós também queremos que o seu trabalho à frente da comissão traga novos temas, novos ares, e a gente agradece, porque aqui não é a cordialidade, mas o reconhecimento do trabalho uns dos outros que nos coloca enquanto bloco. E é razão, sim, doutor Eli, para a gente ter, na sua experiência e na jovialidade com que tem energia, da gente ter aqui nessa condução e liderança, junto com Ulisses e com o nosso Cristiano, esta identidade do Bloco Democracia e Luta. E a coisa já vai ficando aí, eu estou procurando o nome da fruta. Até o final da fala, eu quero oferecer uma fruta com casca e tudo para o governador. Eu, como não desejo mal para ninguém, eu estou pensando numa fruta bastante simbólica, que represente o Cerrado, que represente a Caatinga, um lugar que ele talvez coloque os pés só porque quer dali tirar minério. Eu estou pensando aqui
em algo bastante exemplar para que ele compreenda o que é comer banana com a casca ou comer fruta, dependendo da necessidade, não pela riqueza nutritiva que tem cada casca, mas para ele entender como é difícil a vida do povo mais pobre. Mas a minha alegria, 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 as 3 vezes que disse, é porque vim da assinatura do contrato junto às 88 famílias que há 10 anos, no dia 14 de abril, às 23 horas, deputada Beatriz, que veio da Pastoral da Juventude, na escadaria da Igreja de São José, ali na Afonso Pena, reunimos 88 famílias, dentre eles e elas, tínhamos também pessoas em situação de rua, tomamos uma decisão numa jornada de luta para dar função social à propriedade, portanto, o que lá no final do século XIX, Papa Leão XIII, em plena Revolução Industrial, já trazia na Europa a preocupação sobre a função social da propriedade. Lembrando que o trabalhador que não tem terra, o trabalhador que não tem teto, o trabalhador que não tem a dignidade, este dos 3T, eu me lembro que a deputada Beatriz também se encontrou com o Papa naquele encontro latino-americano para tratar desse tema. Então, a nossa Constituição de 88 trata também da função social da propriedade, mas eu nunca vi este direito sair do papel senão pela luta. E foi assim que em 14 de abril, portanto, completa 10 anos, agora no próximo 14 de abril, as 88 famílias ocuparam o prédio no hipercentro de Belo Horizonte, e eu ali estava, na Rua dos Caetés, 331. E foi com resistência, porque no ano de 2018, nós estávamos com o contrato pronto, e aí nós tivemos um golpe contra os pobres no Brasil. Por isso que aqueles que não leem história, fica aqui, ontem a gente viu aqui uns com a revistinha, né? Talvez, eu vou emprestar umas revistinhas um pouco mais densas de conteúdo, com capacidade de reflexão histórica, para que não vomitem tanta asneira na cabeça da gente. Porque ali, naquele prédio da Rua dos Caetés, nós tivemos negado o contrato que seria assinado em 2018. Derrubaram a Dilma por quê? Porque, além de misóginos, além de fazer chacota com a presidenta da República, além de tudo que eles são, de fato, por conta de uma formação cultural histórica que carregam, e, aliás, até se orgulham de carregar essa bestialidade, eu lembro que, então, o golpe foi contra os pobres, porque o contrato foi suspenso. Eu que ocupei o prédio junto com o povo, deputada Beatriz, a cada mês que passava, chegava a conta de luz coletiva, chegava a conta de água coletiva, 120 mil, 180 mil, porque o prédio não era preparado para moradia, mas abandonado servia para empresas que estavam lá prestando serviços no hipercentro, sem pagar um centavo ao governo federal, era do INSS, e quando o nosso povo entra, a conta de luz e a conta de água chega. E o nosso povo, que estava sem recurso para nada, sem teto, sem trabalho, passa então, e eu vou dar um testemunho aqui que eu jamais esperei dar, porque eu tenho uma visão um pouco cética, crítica e ácida quanto à justiça nesse país, mas nós tivemos a honradez da justiça ter segurado aquela ocupação para dar a função social da propriedade. Nós tivemos reintegração de posse, me tornei réu. A gente, todo mês, atravessava que dia que ia dar um problema para nós, porque as contas de luz e de água que o povo juntou para pagar, não deu calote em ninguém, pagou. Mas quando é que efetivamente a gente teria a possibilidade do contrato de 26 milhões de reais transformar um prédio no hipercentro, juntando pobre com rico? Porque aqui nós vamos para a segunda dimensão da função social da propriedade, a função social da cidade, deputada Bela. Pobre deve morar perto de rico. O que nós procuramos é eliminar a pobreza. Quando a gente eliminar a pobreza, não haverá mais pobre. Ao contrário de muitos que querem acabar com a pobreza, matando o pobre, ou escondendo, deixando em cada canto, na periferia. E hoje, tem muita gente naquele hipercentro feliz,
porque conseguiu um vizinho, uma vizinha que dá faxina, que lava roupa, que cuida, que é balconista, porque tem pobre trabalhando e trabalhando sem precisar pegar ônibus, sem precisar 2 ou 3 horas, ou com gasto do transporte, que é um absurdo. Então, quando se tem pobre e rico morando na cidade, que não tem um apartheid, que não tem a exclusão, nós passamos a ter a função social da cidade garantida. E aqui, a simbologia deste contrato de hoje, feito pela Caixa, eu não poderia dizer diferente. Nós tivemos uma história relatada nesse momento lá, durante a assinatura. Qual foi? Uma senhora que ocupou o prédio, morando em situação de rua, só tinha uma coberta, ela tão apertada que ficava debaixo daquele cobertor, parecia um nenê, uma criança. E ela foi readquirindo confiança e, junto com aquele coletivo, levantou-se. Quando foi no UAI tirar a primeira carteira de identidade, não tinha os documentos todos. Tão feliz que ficou, foi na Caixa abrir uma conta e a Caixa perguntou: a senhora mora onde? Ela disse: na Rua dos Caetés 331. E a Caixa dizendo: olha, mas aqui no Hipercentro, a senhora não mora ali, não precisa falar mentira do endereço, não. A gente põe aqui um outro aqui, negando até o direito e culturalmente não aceitando que aquela mulher ali sentava. A história dela é uma história bastante bacana, porque era uma mulher que era mãe do Rio de Janeiro, tinha uma pensão que a levou, inclusive, de volta para casa, chegando a quase 30 mil reais, e ela estava sendo procurada pelos familiares há mais de 20 anos, e estava pelas ruas de Belo Horizonte e pelas ruas do país, lembrar aqui Belchior, dando milho aos pombos. Então nós temos a alegria de dizer que a Prefeitura de Belo Horizonte também se fez presente. E agora, o auxílio aluguel, a gente sempre lutou para que o auxílio aluguel desse dignidade às famílias, com elas procurando um jeito e um arranjo para poder ajudar ali a colocar alimento, né, nas latas. Então, a gente vai ter então a Prefeitura de Belo Horizonte concedendo o Bolsa Aluguel, que vai para R$800 para cada família, que agora desmobilizadas esperarão 36 meses para que este retrofit, é o nome que os arquitetos e urbanistas hoje utilizam, para a readequação daquele prédio que não era para moradia, agora se torne a moradia de 88 famílias. Nós demos o nome àquela ocupação naquela noite, na primeira decisão coletiva, do deputado federal baiano, arquiteto, companheiro de luta, e que é autor da Lei 11.888, que dá gratuidade de assistência técnica, porque a cidade está enferma, precisa de assistência técnica gratuita, sobretudo os mais pobres, Zezéu Ribeiro. E naquela noite, entrou naquela ocupação a memória de uma companheira que havia também falecido, Norma Lúcia. A história da ocupação Zezéu Ribeiro e Norma Lúcia entra para a humanidade como o primeiro prédio no hipercentro de Belo Horizonte que teve uma união de esforços da Justiça, da Prefeitura de Belo Horizonte e quis, como disseram sem teto nessa manhã, quis Deus que o povo brasileiro elegesse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que esta ocupação se transformasse em Minha Casa, Minha Vida. Minha Casa, Minha Vida. Repito, Minha Casa, Minha Vida. Vocês acham que algum governante teria sensibilidade para dar um nome a um programa de moradia, retirando o direito de moradia da Constituição e fazendo valer como política pública? Então, se você associou o Minha Casa Minha Vida à esquerda e a Lula, você acertou. Vocês viram Zema fazendo alguma casa? Vocês viram o inominável inelegível, já colocado aqui em áudio, fazendo moradia nesse país? Até inventou uma tal de Casa Verde Amarela, um absurdo. Então nós estamos aqui, enquanto Bloco Democracia e Luta, trazendo a importância de termos a esquerda com propostas de políticas públicas e programas. Viva Zezéu Ribeiro, viva Norma Lúcia, que já estão junto de outros companheiros e companheiras que lutaram tanto para termos moradia. E aqui eu lembro de Saulo Manuel da Silveira, nosso
conselheiro das cidades e criador da União Nacional por Moradia Popular. Eu lembro também aqui do Demétrios Anatacazes, um arquiteto carioca, e tantos, porque naquela ocupação nós realizamos o Seminário Latino-Americano de Autogestão na Produção da Moradia. E ali, Venezuela, Brasil, Chile, Uruguai e Argentina selaram um pacto de termos legislação para a autogestão na produção de moradia. Quis Deus também me permitir estar deputado e contar com o apoio de vocês, e já temos a primeira lei, o primeiro estado a ter a lei da autogestão da moradia. Muito feliz, termino aqui esse nosso pronunciamento com toda a alegria do mundo, porque a porta de uma moradia é a entrada para todos os outros direitos. A casa é a roupa da família. Moradia digna e teto e trabalho é que dignificam qualquer ser humano e político para ter a honradez de dizer que se dedicam em missão e vocação pelo outro. Obrigado, deputada Leninha. Eu quero hoje terminar com uma fruta para Zema, que ele coma com casca e tudo. E a gente falou aqui brincando, eu acho que vai ser o pequi, em homenagem também ao Cerrado, e eu quero que ele coma sem ferir a boca com os espinhos e chegue até o coco, que é uma especiaria de um gosto tão profundo, mas o que está por fora é exatamente o respeito que ele deve ter para com os mais pobres desse país. Viva o pequi e fora Zema! Com a palavra para o seu pronunciamento, o deputado Sargento Rodrigues. Senhora presidente, colegas deputados, deputadas, público que nos acompanha das galerias da Assembleia, pela TV Assembleia. Senhora presidente, ontem eu fiz aqui um discurso desta tribuna, falando da incoerência do governador Romeu Zema, deputado Caporizzo. Vossa Excelência, que da mesma forma também sempre esteve ombreando lado a lado com este seu colega de partido, mas muito antes, colega praça da Polícia Militar de Minas Gerais, e que percorreu por 12 anos o chão da fábrica, sabe perfeitamente que nós não podemos deixar de cobrar. Ontem eu vim aqui e trouxe aqui, doutor Jean, uma coisa assim que nos preocupou muito. Eu estive com o presidente da casa, o deputado Tadeu Martins Leite, e disse a ele, falou, olha, nós precisamos ter inclusive eu vou provocar a audiência pública lá na Comissão de Administração Pública, nós precisamos ter um pouquinho mais de responsabilidade e seriedade por parte do governador no trato do orçamento. Trouxe aqui, deputado Caporizzo, a lei orçamentária que foi executada no ano de 2024, no dia 31 de janeiro desse ano, fechou o último quadrimestre referente ao exercício anterior. Quando ele mandou a peça para casa, quando ele mandou o projeto aqui para a Assembleia, ele apresentou um déficit de 8 bilhões de reais. E aí, tudo que nós defendemos para os servidores, quando apresentamos projetos, emendas, e aí fazer um apelo para os colegas deputados e deputadas a aprovar, como é o caso da recomposição da perda inflacionária. O que o governo faz? Chama a base e fala, olha, nós não temos dinheiro nenhum, Caporizzo. Não temos dinheiro nenhum. Então tem que derrotar essas emendas aí, porque vai ser um colapso da administração. Mas no dia 31 de janeiro, está no Instagram do governador, está no Instagram do vice-governador, eles vão a público, chama toda a empresa e falam, olha, nós cortamos muitas despesas e apresentamos um superávit de 5 bilhões. Deputado Caporizzo, hoje é diferente. Qualquer servidor público hoje sabe
que esse corte de despesa foi exatamente o não cumprimento da Constituição da República em conceder a reposição da perda inflacionária, porque lá está escrito no artigo 37 da Constituição da República, no inciso 10, o seguinte: é assegurada a revisão geral anual. E se o governador, deputado Caporeso, disser que a perda inflacionária dos servidores da segurança pública não é da ordem de 44%, como eu exibi aqui ontem, eu peguei aqui um compilado, uma consulta que eu fiz com a consultoria da Comissão de Fiscalização Orçamentária, pegando a inflação de 2015 a 2024, que é da ordem de 79%, 79,8% precisamente. Nesse período, o governo deu 31%. Agora, se ele não quiser admitir, ele não pagou a inflação de 22%, que é 5,79%. Ele não pagou a inflação de 2024, que é 4,83%, e uma sobre a outra é 11,08%. E aí eu pergunto, como mandam um projeto de lei, de peça orçamentária, falando, olha, esses deputados e essas deputadas são todos bobalhões, eu apresento aqui uma peça orçamentária com um déficit de 8 bilhões, mas lá na frente a gente sai por cima e fala que nós tivemos um superávit de 5 bilhões. Olha, a Assembleia não pode ser feita de palhaça. A Assembleia não pode ser vista, senhora presidente, como se aqui todos os deputados e deputadas fossem bobalhões e que não sabem fiscalizar, não sabem exercer o controle dos atos do Poder Executivo. Que peça é essa? Olha, eu estou mandando para a Assembleia um déficit de 8 bilhões. E aí, doutor Jean, fica aqui líder de governo, vice-líder, líder da maioria, tudo cercando os deputados, às vezes com a emenda, que tem um impacto mínimo, não pode, porque o governo não tem dinheiro, me apresenta um balanço de 5 bilhões, 5,18 precisamente, de saldo positivo, e a inflação do servidor. Não. Sabe o que ele fez, Caporeso? Ele não dá a inflação para os servidores, que é um direito, e sai por aí afora inaugurando obras com vistas em 2026, porque ele já deu o start do processo. Zema está em campanha há muito tempo. Ele, Matheus Simões, está em campanha. Eu quero aqui direcionar a fala para o vice-governador Matheus Simões. Vice-governador Matheus Simões, se tem alguém nesse estado que é inimigo do servidor público e de forma muito especial da segurança pública, é o senhor Matheus Simões. O senhor Matheus Simões é o inimigo número 1 dos servidores da segurança pública. É esse cidadão que quer o PL como aliado, deputado Caporeso. Primeiro eu vou espizinhar a segurança pública. E aí depois eu vou lá, não, olha, partido lindo, maravilhoso, vem para cá. Bom, só se for para dar uma banana, né? Só se for para dar uma banana. E falar em banana, presidente, eu não posso deixar de exibir esse áudio. Peço aqui o colega do serviço de som que aumente o som. Desta vez eu recorri a uma nutricionista para ver se podia ou não. E ela falou que sim. Comer banana com casca. Não fica tão bom quanto a banana pura, não. Mas dá para encarar nesses tempos em que os preços dispararam. Fica aí uma sugestão que pode funcionar. Um abraço a todos e a todas. Bom, realmente eu tenho que concordar, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu tenho que concordar com o governador. O preço da banana está alto. Eu também vou ao supermercado, pelo menos de 15 em 15 dias. Eu mesmo faço a compra da minha casa. O preço da banana está alto. A inflação está muito alta.
E quando o servidor da segurança pública bate na porta, seja de secretário de governo, que é o que está voltando agora, Gustavo Valadares, seja de Matheus Simões, seja de Luísa Barreto, seja de quem for, sabe o que a gente toma na cara? Banana. É isso que ele tem feito com a gente. E aí, deputado Caporeso, não dá para a classe ficar de braço cruzado, não. Olha aqui, a classe não pode ficar de braço cruzado, sabe por quê? Porque o governador realmente tem dado banana para os policiais. Mas mais do que isso, ele zomba quando ele apresenta um superávit de 5 bilhões e negou a inflação, que é o direito. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Quero corroborar com as palavras de Vossa Excelência, lembrar que realmente é triste a situação da segurança pública. Muitas pessoas, quando falam de segurança pública no Brasil, e no estado de Minas Gerais em específico, que é a nossa pauta aqui, eles falam que, não, porque é uma questão das perdas inflacionárias. O Zema prometeu recomposição de perdas inflacionárias, pelo menos, anualmente. Mais uma promessa que ele não cumpriu. Só que não é só essa questão, gente. Nós nunca presenciamos um crescimento tão grande das facções no nosso estado. No centro aqui de Minas, o Comando Vermelho, no Triângulo Mineiro, no sul de Minas, o PCC. O crime está tomando conta, a nossa população está sendo vitimada. É o povo de Minas que está pagando o preço com sangue do descaso do governador Romeu Zema. Então eu estarei contigo, deputado Sargento Rodrigues, na manifestação pela recomposição das perdas inflacionárias, pelo auxílio alimentação, isso é urgente, e quero falar uma coisa para o governador. Governador Romeu Zema, aqui, ó, você está vendo? Até macaco descasca banana para poder comer, tá bom? E a banana está cara demais para você utilizar ela como exemplo. Obrigado, Sargento Rodrigues. Agradeço a Vossa Excelência e parabéns, inclusive, pela ilustração aqui no plenário. Mas eu quero, além de dizer para o senhor Matheus Simões, senhor Matheus Simões, o senhor disse no vídeo que está postado no seu Instagram, senhor Matheus Simões, porque, claro, quando o servidor ingressa no serviço público, passado 10 anos, se ele não teve ali a reposição da inflação e tem uma perda considerável, que isso é uma fraude do Estado. É isso que o senhor Zema está fazendo com os servidores da segurança pública nesses últimos 10 anos, aplicando estelionato nos servidores da segurança pública. E para isso, deputado Caporeso, tem um remédio. E o remédio, dia 28 de fevereiro, agora véspera do Carnaval, início do Carnaval, 10 horas da manhã, na Praça 7, todos os servidores da segurança pública estão convocados para mostrar para o Estado de Minas Gerais e para os foliões que estão chegando que a segurança pública, a família da segurança pública passa por necessidade, porque tem um governador covarde, um vice-governador covarde e que não atende e que ignora e que debocha dos servidores da segurança pública. Com a palavra, o deputado Caporeso. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. A liberdade individual depende de manter o governo sob controle. Ou você controlará o seu governo, ou o governo o controlará. O porquê? O preço da liberdade pode ser alto, mas ele nunca será tão caro quanto a perda da liberdade. Essas palavras foram proferidas pelo grande Ronald Reagan, que foi um dos melhores presidentes da história dos Estados Unidos. A semana passada, dia 6 de fevereiro, foi comemorado o seu aniversário de 114 anos.
ele que já faleceu de Alzheimer, mas deixou uma história marcante na luta pelos nossos valores. E não são os valores apenas dos Estados Unidos, mas sim de toda a sociedade ocidental. Todo mundo sabe da decadência que Hollywood tem enfrentado, se transformando em um antro de esquerdismo, um antro de hedonismo, realmente um berço da cultura woke. É terrível o que está acontecendo. E foi lá que Ronald Reagan, na década de 40, iniciou a sua carreira como ator. Um ator de sucesso, que atuou em mais de 50 filmes e interrompeu a sua carreira para trabalhar, para servir o seu país na Segunda Guerra Mundial. E é interessante porque ele presenciou a estratégia soviética de subversão, que foi tão bem descrita por Yuri Bezmenov, um ex-agente da KGB russo, que explicou como que eles utilizavam a estratégia cultural para transmitir os valores do regime soviético durante a Guerra Fria. Então ele combateu isso em Hollywood e mais ainda na condição de presidente, porque ele foi o presidente responsável pela queda do Muro de Berlim e pela queda da União Soviética. Ele dizia: um comunista é alguém que lê Marx e Lenin, ao passo que um anticomunista é alguém que entende Marx e Lenin. E acreditava que a melhor maneira de se julgar os programas sociais, abre aspas, não é por quantas pessoas estão neles, mas sim pela quantidade de pessoas que estão saindo deles. Reagan acreditava, quando uma empresa ou um indivíduo gasta mais do que fatura, vai à falência. Quando o governo faz, ele lhe envia a conta. E quando o governo faz isso por muito tempo, a conta vem de duas maneiras: maiores impostos e inflação. Não se engane sobre isso, a inflação é um imposto e não um acidente. Quanta sabedoria que nós precisamos relembrar, principalmente nesses dias funestos que o Brasil tem vivido na administração Lula-Tachad. Ele falava, as pessoas que pensam que um aumento de impostos irá curar a inflação são as mesmas que acreditam que outra bebida irá curar uma ressaca. Este grande homem lutava pela diminuição dos impostos, se entendia como um discípulo de Cristo, defendia a liberdade, tinha paixão pela sua pátria, era um guardião da família. Qualquer semelhança com um certo ex mais amado do Brasil, podem ter certeza, não é coincidência. Eu poderia ficar horas aqui falando a respeito dos grandes feitos e das grandes falas de Ronald Reagan. E Reagan, como qualquer ser humano, não era perfeito. Mas, como sempre digo, nós somos governados por pessoas que erram e acertam. Quanto mais eu entendo de política, mais concordo que ela é a arte do possível. Eu tenho muito o que fazer e entregar para o povo mineiro, pois eu sou servo da população e não senhor. E quero que vocês saibam que sigo me inspirando em exemplos como o do grande Ronald Reagan, que dizia, se mais governo é a resposta, então a pergunta foi realmente estúpida. Nós não precisamos de um governo maior, precisamos de um povo maior. Espero que mais uma vez tenhamos lembrado às pessoas que o homem não é livre, a menos que o governo seja limitado. Há uma causa e um efeito claros aqui, que são tão claros e previsíveis quanto uma lei da física. Conforme o governo se expande, a liberdade se contrai. Ronnie, que o seu legado seja combustível para a nossa geração e que tenhamos a nobreza e bravura para seguir lutando por aquilo que existe de mais precioso, a nossa liberdade. E por falar em liberdade, é simplesmente um absurdo o que aconteceu com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é um símbolo de força na luta contra a opressão que temos enfrentado por parte do Poder Judiciário. Ele que foi intimado por ter chamado um delegado da Polícia Federal de cachorrinha do Moraes ou putinha do Moraes. Mas ele próprio já falou que se arrependeu de fazer isso, porque é uma ofensa contra as putas e contra os cachorros. Então, aonde fica o crime? Vamos lembrar aqui o que está escrito na Constituição Federal, que infelizmente muita gente tem esquecido.
Está lá no artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Quaisquer. Não cabe interpretação do STF aqui, não cabe súmula, cabe a letra da lei. Nós não podemos defender uma democracia sem liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão é condição sine qua non para a existência de qualquer democracia no mundo. Então, nós temos hoje, ocupando a presidência dos Estados Unidos, um homem que é um grande defensor da liberdade, Ronald Reagan não, meu Deus do céu, confundi tudo aqui. O presidente Donald Trump, nós temos um homem que é defensor da liberdade, o presidente Donald Trump, que já está balançando com as estruturas globais. A guerra da Ucrânia está prestes a acabar. O Hamas já recuou. Até a China está pisando no freio. Mas a dupla Lula e Moraes continua dobrando a aposta. Qual é a mensagem que o Brasil quer passar para o mundo? Até quando vocês acham que nós seremos respeitados enquanto uma democracia atacando a liberdade de expressão? É isso o que o Brasil tem para oferecer diante da sociedade internacional, diante do mundo ocidental, que é o mundo livre? Meu total apoio, minha total solidariedade ao deputado Eduardo Bolsonaro, que está, sim, mais uma vez, sendo vítima de perseguição política. Ele, que recentemente já foi revelado um áudio de alguém de dentro do gabinete de Alexandre de Moraes falando que o ministro queria criatividade para prender o filho do Bolsonaro. Então nós vivemos o sistema judiciário da criatividade, aonde o mesmo ditador, travestido de ministro, situa-se na condição de juiz, de vítima e de acusador. Isso não vai durar para sempre. E nós não vamos aceitar que essa situação perdure. Uma parte para o deputado Bruno Engler. Deputado Caporeso, primeiramente, parabenizar Vossa Excelência pelas palavras, e eu quero pontuar aqui algumas questões importantes que Vossa Excelência traz no discurso. Primeiro, assim como você, me solidarizar com o deputado Eduardo Bolsonaro, que de maneira covarde está sendo perseguido e censurado numa tentativa de calá-lo como deputado federal. A imunidade parlamentar, muitas vezes ignorada no nosso país, até por quem deveria ser guardião da Constituição, ela prevê que os deputados são invioláveis civil e penalmente. Então, fazendo uso dessa criatividade, foram perseguir o deputado Eduardo Bolsonaro no âmbito administrativo da função dele de policial federal. Agora, imagina um absurdo se fosse aqui nessa casa. Não é o caso de Vossa Excelência, porque o policial militar vai automaticamente para a reserva, mas imagina a Polícia Civil perseguindo parlamentares, como a deputada delegada Sheila ou o deputado Cristiano Xavier, por discursos que fazem dessa tribuna. É um absurdo, é uma tentativa mesquinha e canalha de limitar o mandato de um parlamentar, e a Câmara dos Deputados, como instituição, precisa se posicionar a respeito disso, sobre risco de apequenar-se. Para encerrar a parte aqui, deputado Caporeso, eu queria só complementar que eu estou vendo muitos colegas da esquerda que estão achando que o Donald Trump é presidente do Brasil, porque eles acham que ele tem que cumprir com os interesses do nosso país. E aí vem aqui, cobra o Zema, cobra o Nicolas, cobra você, cobra a mim. Ah, vocês apoiam o Trump está prejudicando o Brasil. O Trump está fazendo política de acordo com os interesses do país dele, como ele foi eleito para fazer. Agora, a culpa não é minha se a gente tem um presidente completamente incompetente e inapto, porque eu não votei em ladrão, eu votei em Bolsonaro. Então, se o Brasil vai mal, a culpa é daqueles que elegeram o maior corrupto da história desse país para voltar a ocupar o Palácio do Planalto. Muito obrigado, Caporeso. Eu que agradeço pela brilhante parte aí, deputado Bruno Engler. Realmente não dá para entender. O Lula foi eleito, mas ao contrário do presidente Bolsonaro, que sai nas ruas e é ovacionado pelo povo, nós temos hoje um presidente sem povo. Vai para as ruas, Lula. Mostra a sua popularidade. Vai lá, só para a gente ver o que vai acontecer. Né? Eu acho muito interessante, porque você falou que as pessoas, quando vão no mercado, se as coisas estão caras demais, é só não comprar. A Maria Antonieta
do século XXI, Maria Antonieta Tupiniquim, falou isso, não é verdade? Mas o povo brasileiro não tem a opção de não pagar imposto se estiver caro demais. Logo você, Lula, que através do incompetente, do inepto, do Fernando Tachad, está funcionando como um vampiro, sugando o sangue dos brasileiros através dos impostos. Nós vamos defender a liberdade do nosso povo. E em 2026, será Bolsonaro presidente mais uma vez. Obrigado. A direita vive Minas Gerais. Com a palavra, o deputado Dr. Jean Freire. Muito boa tarde, senhora presidenta, Leninha. Boa tarde, deputado Leleco, deputada Bela, servidores dessa casa, público que nos assiste pela TV Assembleia. Deputado Leleco, você assistiu o jogo do Vasco e do Fluminense há poucos dias atrás? Né? Teve alguém que foi vaiado lá, né? Interessante. Eu vi uma pergunta aqui, deputado Leleco, que quando é que esse país vai ser respeitado? O dia que nós pararmos de complexo de vira-latas. Por falar em lata, a gente fala em aço. E qualquer parlamentar, seja ele de direita ou de esquerda, de centro, qualquer um, tem a obrigação de se posicionar em relação a isso. E eu não vejo alguns se posicionarem. Não vejo. Então, qualquer país que tome uma medida que prejudique o mundo, ele não está pensando, ele não deve estar pensando só nele, ele não pode pensar só nele. Ele tem que pensar no mundo, ele tem que pensar em todos. E eu não vejo alguns se posicionarem. Deveriam chegar todos, pelo menos fazer um documento, nós concordamos. Qual é o Estado brasileiro mais prejudicado com a sobretaxa do aço de 25% nos Estados Unidos? Qual é o Estado brasileiro? Minas Gerais. Então, um político mineiro defender essa política do presidente norte-americano, como tantos outros absurdos que ele está fazendo durante esses seus primeiros meses de mandato, isso é irracional, não dá. Você bate de um lado, do outro você aplaude. É verdade, deputado Leleco, que nenhum de nós concordamos com a inflação, é verdade. Mas nós devemos olhar ela num momento, mas também em outro, né? Como está agora e como estava no governo passado. Eu falei do aço e não vi o governador do estado de Minas Gerais, que parabenizou a eleição do presidente americano, que parabenizou a posse dele, mas eu não vi, que vai lá nos Estados Unidos vender o Vale do Jequitinhonha, com o nome de Vale do Lítio, né? Eu não vi ele criticar a sobretaxa do aço. Não precisava nem criticar o presidente, criticasse a ação, a medida dele. E vai prejudicar os mineiros, todo o Brasil. Vai prejudicar você da construção civil. Vai prejudicar você que precisa da sua casa, porque o aço é essencial na infraestrutura. Mas não, o governador prefere usar o posto de governador para fazer chacota, para fazer ceninhas, comendo uma banana com casca. Por sinal, acho que não está preparado para comer fruta com casca, porque quase engasga. Se a gente prestar atenção no vídeo, ele quase engasga. Aliás, na posição de médico, eu também quero aqui orientar. Só podemos comer frutas com casca se ela for orgânica. Ô, seu governador, de repente você vai estar envenenando o nosso povo, porque tem muitos frutos que usam agrotóxicos. Eu não sei se essa banana que Vossa Excelência comeu é uma produção orgânica ou não. Provavelmente não, porque acho que na cidade administrativa... Aliás, deputado Leleco, nós podíamos fazer um projeto de lei. Convido Vossa Excelência para fazer junto comigo, para que o produto da cidade administrativa venha da agricultura familiar. Vamos fazer esse projeto de lei e apresentar nessa casa. Assim como eu fiz um, proibindo o governador
de andar em agendas que não fosse de urgência de avião. Pois não foi ele mesmo que disse que não deveria, que ele não ia andar de avião? Foi ele. Eu só estou querendo transformar em lei o que ele disse que iria cumprir. Mas ele prefere fazer vídeo. Eu venho da terra da manga e ele prefere fazer vídeo chupando manga, né? Comendo banana com casca. Preste atenção se era orgânica, governador, porque vai ter agrotóxico, né, nessa banana, provavelmente. Nessa que Vossa Excelência comeu, provavelmente tem. Mas, e acho que não vem da agricultura familiar, deputado Leleco? Veja alguns produtos que ele, que faz essa chacota, que para dizer que é um bom menino, para dizer que é simples, né, um mineiro simples, né, que está ali comendo, aproveitando a casca. Por sinal, eu aqui também quero dizer que as cascas das frutas, das verduras, a maioria delas são saudáveis. E se ele não sabe, a casca da banana já é muito utilizada para fazer alguns produtos na economia solidária, para fritar, para fazer alguns produtos na economia solidária, farinha, né, deputado Leleco, de casca de banana. Então, já é aproveitado, governador. Isso que você traz de aproveitar a casca não é novidade, não. Orgânica, viu, gente? Mas, vamos ver. O que anda se comendo na cidade administrativa? Ervilha torta. Né? Para um governo torto, ervilha torta. Figo. Os quilos e mais quilos. Não é uma fruta normal na cidade, nas casas dos brasileiros, dos mineiros. Aliás, figo, eu vou propor a ele que troque por um fruto que eu comi muito, sem casca, esse. Vossa Excelência deve conhecer, deputado Leleco, palma. Eu me alimentei muito na minha infância, governador. Me alimentei muito na minha infância com palmas. No Vale do Jequitinhonha, nós recorremos muito a isso. Faz um guisado gostoso. A palma tem espinhos, tira o espinho, governador. Mas ela produz um fruto, deputado Leleco, que se chama figo da Índia. Ô, governador, troca esse figo que você gasta na cidade administrativa por figo da Índia. A você eu oriento que coma com casca. Ele tem um monte de espinhos, coma com casca. Vossa Excelência come muita graviola na cidade administrativa. Eu oriento a você usar um alimento que, produzido muito de boa qualidade no Vale do Jequitinhonha, na região de Berilo, já estou aproveitando e fazendo a propaganda dos frutos do Vale do Jequitinhonha, por abacaxi. Por abacaxi. Ao povo eu oriento usar a casca de abacaxi para fazer um chá, para fazer um suco. A Vossa Excelência eu oriento usar a casca de comer o abacaxi com casca e tudo. E pode usar até a coroa, se quiser. Ou, se quiser comer a coroa, pode também fazer isso. Vossa Excelência come bastante lixia, uva de qualidade, cogumelo. Vossa Excelência come tomates de qualidade, vários tipos de alface. Vossa Excelência come camarão, deve comer com casca e tudo, não sei. Né? Deve aquela limpeza que se faz no camarão, né? Não sei se tira o intestino, nada, deve comer tudo. Né? Vossa Excelência, para Vossa Excelência, vou usar o ditado que a gente fala no interior, come do bom e do melhor. Mas ao povo, Vossa Excelência quer que coma banana com casca. E aqui Vossa Excelência está comendo, repito, tem agrotóxico. Não era orgânica. Vossa Excelência manda para essa casa projeto de lei, está querendo falar tanto, poupar tanto, falar tanto em economia, tanta inflação. Olha como Vossa Excelência inflacionou o vosso salário. Por volta de 300, 298, 300%. Né? Mas Vossa Excelência, ao povo, quer dar banana e com casca. A você, a Vossa Excelência quer dar, deu 300% de aumento do salário. Olha, minha gente, vamos parar de demagogia. Devia ter falado, citado o nome dos deputados, deputado Leleco, que votou contra o imposto, para tirar o imposto, votou contra para retirar o imposto nos produtos da cesta básica, ao invés de falar de banana.
Aliás, eu quero dizer que o Vale do Jequitinhonha produz uma banana de ótima qualidade, né? Que exporta, que faz produtos de ótima qualidade. Vossa Excelência, aproveite, ao comprar bananas, compre de lá, né? Abacaxi de lá, banana de lá. Então, eu quero chamar a atenção dos mineiros para esse tipo de demagogia que é usado. O deputado Leleco já falou muito bem aqui. O pequi é um produto de maravilha. Eu não sei se o governador conhece o pequi, porque não conhecia a Adélia Prado, não sei se conhece o pequi. Será que conhece o pequi? E cuidado, governador, cuidado. Eu já vou, mesmo orientando que coma com casca e tudo, eu já vou lhe dizer que na posição de médico cirurgião, muitas vezes já tivemos que fazer anestesia geral em pacientes para retirar espinhos de pequi. Como o deputado Leleco falou, tem uma castanha maravilhosa, muito nutritiva, muito nutritiva. Então, ao comer o pequi, cuidado. Mas a Vossa Excelência que está querendo dar banana com casca, coma, aproveite, tente roer um pequi. Se Vossa Excelência não sabe o que é um fruto do cerrado, nós temos muito no Jequitinhonha, no norte, né, um fruto do cerrado. Eu vou dizer que o melhor pequi é o nosso, não é o de Goiás, com todo respeito ao pequi de Goiás, mas o melhor é o nosso. Vossa Excelência, se não sabe, eu estou lhe apresentando, eu posso trazer. Nós podíamos trazer, deputado Leleco, uma cestinha desses produtos para o governador e encaminhar a ele, né, a custo zero, né, porque ele faça propaganda e comer com casca e tudo. Eu oriento outra fruta para ele, eu oriento outro vegetal para ele, mandacaru. Mandacaru. Já pensou, deputado Leleco, o governador ingerindo mandacaru com casca e tudo? Iria demonstrar uma simplicidade sem tamanho. Agora, talvez, não sei, ele costuma tanto ingerir, pelo jeito, né, produtos com casca, que eu acho, deputado Leleco, que ele está ingerindo muito tamarindo e com casca, e há muito tempo. Deve estar ingerindo muito tamarindo há muito tempo e com casca, né? Na posição de médico também, a gente sabe para que serve o tamarindo. Produto de boa qualidade, né, que a gente orienta muito e passamos para os nossos pacientes. Quem sabe, governador, isso aí eu não vou nem orientar, não, porque Vossa Excelência, pelo jeito, já está ingerindo bastante tamarindo com casca e tudo. Então, vamos chamar os homens de bem, os políticos, homens e mulheres de bem, para uma discussão séria. Para uma discussão séria. Um país vai chegar ao respeito quando ele esquecer os palanques. Porque tem gente que passa o tempo usando a tribuna, usando os microfones dessa casa, só para falar do Lula. Olha, deputado Leleco, nós ouvimos hoje aqui alguém dizer, eu não votei em ladrão. Alguém disse isso aqui. Roubar joias é o quê? O que é roubar joias? Para não dizer tantos outros erros. O que é roubar joias? Isso não é ladrão? Pelo amor de Deus. Vamos parar de demagogia. Vamos, o deputado Cristiano aqui falou, bela fala, eu parabenizo ao deputado Cristiano que usou essa tribuna, acho que foi o primeiro a usar hoje. Parabéns, deputado Cristiano, pela fala que Vossa Excelência fez aqui. E é isso, deputado. A gente está aqui para traçar políticas públicas, a gente está aqui para debater, né, dentro da linha do que é correto, não é fazendo piruetas, não é achando que postar vídeos, né? Parece que o governador está cada dia mais entrando nessa onda de postar videozinhos. Então, fica aqui o meu repúdio a essa postagem do governador do Estado de Minas Gerais, que isso não é salutar, né, para governo nenhum, né, para governo nenhum. Ou, pelo menos, se ele fizesse críticas contundentes, né, que deveriam ser feitas, né, ao governo norte-americano para defender o Estado de Minas Gerais, para defender o nosso povo. Se ele, em qualquer momento, seja o governo Lula, o governo que se passou, né, que se fizer algo que não concorde, chame, faça críticas, chame para a discussão, para a construção, mas não assim. Porque um governo que viu e foi aliado do governo passado, endividou Minas do jeito que endividou Minas, né? Que teria ali como aliado próximo, tão amiguinho, a possibilidade, talvez, de ter recursos para Minas Gerais. Qual foi a obra? Me cita a obra
do governo federal passado em Minas Gerais, né? Mas ninguém viu. Eu ouvi alguém aí falando nenhuma, né? Eu acho que veio até de uma voz muito assim poderosa, né? Que apesar de termos diferenças aí na torcida de time, mas é um vozeirão poderoso ali, né, deputado Leleco? Mas é isso. Um forte abraço a cada um, aos mineiros e mineiras. Beber água faz bem à saúde, né? De preferência água de qualidade. E, governador, preste mais atenção para as bananas que Vossa Excelência for comprar aí, o comer com casca, não seja com agrotóxicos, viu? Eu oriento comprar da agricultura familiar. Muito obrigado. Obrigada, deputado doutor Jean. Nós queremos registrar aqui no na nossa galeria, o ex-deputado Dalmo Ribeiro Silva, que nos visita hoje, serviu essa casa por mais de 20 anos, continua servindo ao povo mineiro através da política. Todo o nosso abraço e nosso afeto para você, Dalmo. Que Deus abençoe e que abençoe também os seus projetos. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa à segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Beijo, senhora. Acabou. Decisão da presidência. A presidência, no uso das suas atribuições, reforma despacho anterior, torna sem efeito o não recebimento dos requerimentos números 9.801 de 2024 da Comissão de Segurança Pública, 9.807 de 2024 da Comissão de Direitos Humanos e determina o seu recebimento. Em razão da natureza da matéria, ficam os referidos requerimentos aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, iniciando-se o prazo previsto no artigo 104 do Regimento Interno, com a publicação desta decisão. A presidência, no uso das suas atribuições, reforma despacho anterior, torna sem efeito o não recebimento do requerimento número 9.809 de 2024 da Comissão de Direitos Humanos e determina seu recebimento. Em razão da natureza da matéria, a presidência, nos termos do artigo 103, terceiro do Regimento Interno, encaminha o requerimento à Comissão da Pessoa com Deficiência para deliberação. A presidência, nos termos do inciso 2º do artigo 173 do Regimento Interno, determina a anexação do projeto de lei número 3.225, de 2021, do deputado Dr. Jean Freire, ao projeto de lei número 132, de 2019, do deputado Ronaldinho Júnior, por guardarem semelhança entre si. Comunicação. Os deputados Cássio Soares, líder do Bloco Minas em Frente, Noraldinho Júnior, líder do Bloco Avança Minas, Ulisses Gomes, líder do Bloco Democracia e Luta, e Bruno Engler, líder da bancada do Partido Liberal, comunicam a cessão das seguintes vagas na composição das comissões permanentes. Na Comissão de Administração Pública, uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente do Bloco Avança Minas para o Bloco Minas em Frente. Na Comissão de Constituição e Justiça, uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente do Bloco Minas em Frente para o Bloco Avança Minas. Na Comissão de Agropecuária, uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente do Bloco Democracia e Luta para a bancada do PL. Na Comissão de Defesa do Direito do Consumidor, uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente do Bloco Democracia e Luta para o Bloco Avança Minas. Na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, uma vaga de membro suplente do Bloco Minas em Frente para a bancada do PL. Uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente do Bloco Minas em Frente para o Bloco Democracia e Luta e uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente da bancada do PL para o Bloco Democracia e Luta. Na Comissão de Direitos Humanos, uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente do Bloco Minas em Frente para a bancada do PL. Uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente do Bloco Minas em Frente para o Bloco Democracia e Luta e uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente do Bloco Avança Minas para o Bloco Democracia e Luta. Na Comissão da Pessoa com Deficiência, uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente da bancada do PL para o Bloco Avança Minas. Na Comissão de Minas e Energia, uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente da bancada do PL
para o bloco Avança Minas. Na Comissão de Participação Popular, uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente do bloco Minas em Frente para o bloco Democracia e Luta e uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente da bancada do PL para o bloco Democracia e Luta. Na Comissão de Redação, uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente da bancada do PL para o bloco Avança Minas. Na Comissão de Saúde, uma vaga de membro efetivo do bloco Minas em Frente para a bancada do PL e uma vaga de membro suplente do bloco Minas em Frente para o bloco Avança Minas. Na Comissão de Prevenção e Combate ao Crack e Outras Drogas, uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente do bloco Avança Minas para a bancada do PL. Na Comissão de Cultura, uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente do bloco Minas em Frente para o bloco Democracia e Luta e uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente da bancada do PL para o bloco Democracia e Luta. Na Comissão de Desenvolvimento Econômico, uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente do bloco Democracia e Luta para o bloco Avança Minas. Na Comissão de Educação, uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente do bloco Minas em Frente para o bloco Democracia e Luta e uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente do bloco Avança Minas para o bloco Democracia e Luta. Na Comissão de Meio Ambiente, uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente da bancada do PL para o bloco Avança Minas. Na Comissão de Segurança Pública, uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente do bloco Avança Minas para a bancada do PL. E uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente do bloco Democracia e Luta para a bancada do PL. Na Comissão de Trabalho, uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente do bloco Minas em Frente para o bloco Democracia e Luta e uma vaga de membro efetivo e suplente da bancada do PL para o bloco Democracia e Luta. Ciente, publique-se. Comunicações do deputado Ricardo Campos, renunciando à vaga de membro suplente da Comissão de Cultura. Ciente, publique-se. Do deputado Ulisses Gomes, indicando a deputada Bela Gonçalves como membro suplente da Comissão de Cultura, na vaga do deputado Ricardo Campos. Do deputado Cássio Soares, renunciando à vaga de membro efetivo da Comissão de Redação, indicando o deputado Zé Laviola para assumir a referida vaga. Ciente, designe-se. Do deputado... Comunicação do deputado Gustavo Valadares, informando que reassumirá o exercício de seu mandato a partir do dia 17 de fevereiro de 2025. Ciente, publique-se. Passa a presidência para o deputado Leleco Pimentel. Decisão da presidência. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma o despacho anterior, torna sem efeito o não recebimento do requerimento número 9.803 de 2024, da deputada Leninha, e determina seu recebimento. Em razão da natureza da matéria, a presidência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, encaminha o referido requerimento à Comissão de Direitos Humanos para deliberação. Devolvo a presidência à deputada vice-presidente, deputada Leninha. Obrigada, deputado Leleco Pimentel. A presidência encerra a reunião. Convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 13, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.